Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso aqui é unânime. Todas as pessoas concordam. Se eu perguntar para vocês, e quem concorda que nós temos que ir a todas as pessoas e pregar o evangelho para elas? Todo mundo vai concordar. Se tiver alguém que se opor a isso, falar que não pode pregar para todo mundo, as pessoas já vão olhar e falar assim: é estranho esse camarada aí, tem diabo aí. Agora, só que o mesmo Jesus, no mesmo texto, no mesmo contexto aqui, que ele fala assim, no versículo 15, ele fala para nós irmos a todo mundo e pregar o evangelho. Aí também ele fala no versículo 16, que quem crer e for batizado, esse ele será salvo. Mas quem não crê está condenado. Também a igreja é unânime a essa fala de Jesus, que dizer que está certo. E que temos que praticar isso. Que temos que ser batizados. Não para ser salvo, mas em uma ordenança. Porque não faz sentido você vir na igreja Rema aqui, aceitou Jesus, ouve as pregações, aí fica 1 ano, 2 anos, 3 anos e não quer se batizar. Soa meio estranho. Porque é de costume as pessoas aceitarem Jesus, passar um tempinho e se batizarem. Só que também, olha só, o mesmo Jesus que ele prega, dizendo: vocês vão para todo mundo, vão pregar o evangelho, vocês vão ser batizados. Aí depois ele fala no versículo 17: e esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. As pessoas é unânime também. Todas as igrejas, todas as pessoas, que você perguntar assim: você é lícito, você concorda que tem que expulsar demônios? As pessoas: tem sim, eu concordo com isso. Se você ouvir alguma igreja, algum pregador, algum irmão falar que não pode expulsar demônio, você vai olhar e falar: aham, vai coleguinha dele. Por isso que você não quer que expulsa. Porque é normal. Nós aceitamos uma verdade, isso aqui como verdade. Só que Jesus, ele continua dando as direções dele, o que faz parte do reino dele. E aí depois ele chega no versículo 17, ele após dizer que no nome dele expulsaria os demônios, ele fala assim: e falarão novas línguas. Só que aqui a coisa já muda. Porque você vai em algumas igrejas, algumas pessoas, alguns irmãos, bem próximo da gente, que você fala: tem que pregar para todo mundo? Tem. Tem que falar, tem que expulsar demônio? Tem. Tem que ser batizado? Tem. Tem que falar uma nova língua? Ele fala: rapaz, isso aí eu acho que não é preciso não. Mas por que ele crê que tem que pregar para todas as pessoas, que é uma fala de Jesus, que tem que ser batizado, que tem que expulsar demônio, mas por que falar novas línguas ele coloca uma vírgula? E você já reparou que a igreja, ela de uma certa forma, ela afastou isso do meio dos cristãos? Quem concorda que é espiritual, que você é uma pessoa espiritual? Aleluia, você é espiritual. Deus, quando ele criou você, que ele sopra dentro de você, ele colocou lá dentro o espírito dele. Então você é uma pessoa espiritual. Mas quais são as práticas de uma pessoa espiritual? Você já parou para se perguntar? Assim, se eu sou espiritual, o que eu devo fazer para parecer espiritual, para manifestar as características de uma pessoa espiritual? Será que é ser espiritual, é vir na igreja, cantar os 3 hinos, ler a palavra e ir para casa? Será que ser espiritual é usar aquele terninho assim, aquela gravatinha, né? Se não tiver ela nem no altar não sobe. Será que isso é ser espiritual? Será que ser espiritual é ter os cabelos abaixo do joelho, a mulher usar um vestidão? Percebe-se que fomos doutrinados a fazerem práticas de uso e costume no lugar de prática de pessoas espirituais? Vocês percebem nitidamente que fomos ensinados a vestir, as mulheres vestiam um vestido comprido, o homem vestir uma calça social, um terno, uma gravata, carregar uma Bíblia Dake, né? Aquela pesadona assim que você, com uma semana você está carregando, você já está andando meio envergado já. Então, as pessoas taxaram como espirituais quem pratica essas coisas. Só que se esqueceram disso aqui. Olha, Jesus está ensinando a igreja dele a ser uma igreja espiritual. Falando assim: olha, vocês além de pregar para todo mundo, além de vocês expulsar demônios, mas tem que falar línguas. Porque se você tem um Espírito Santo dentro de você, se você é espiritual, mas você não fala em línguas, qual vai ser a evidência que você é um espiritual? Temos que ir além desses muros que a religião colocou para nós. Jesus, ele ensina assim: ó, vocês vão expulsar os demônios e vocês vão falar novas línguas. Só que por que o diabo, ele tirou essa parte de falar novas línguas, e no versículo 18, que fala assim: colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão? Por que o diabo tirou isso do costume, da prática da igreja? Logo essas duas coisas: colocar a mão sobre os enfermos e falar em novas línguas. Já parou para pensar por que o diabo tirou isso do meio da igreja? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele chegou um dia em uma reunião na igreja de Corinto,
que ele falou assim, olha, eu falo mais em línguas do que todos vocês. Quando nós olhamos aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, aqui está uma prática de um homem e de uma mulher espiritual. Porque aquele que fala em língua desconhecida, né, que é as línguas estranhas, não fala aos homens, senão a Deus. E é importante você saber disso aqui, porque tem uma religião aí, eles falam que quem fala em novas línguas não é falar em línguas estranhas, é falar inglês, português, espanhol. Só que quando nós olhamos para isso, se eu chegar aqui e falar em novas línguas, ou seja, eu cansei de falar português, vou falar um espanhol, que é uma língua diferente. Quem é da Espanha, ele vai entender o que eu estou falando. Só que quando você olha para o que Paulo quis dizer, ele fala assim, ó, quando você fala numa língua desconhecida, que é a língua estranha, você não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende, em espírito você fala mistérios. Então isso aqui é prática de uma pessoa espiritual. O que eu quero que você entenda, se você não pratica isso aqui, que é falar em línguas, você não está dando fruto de um homem e de uma mulher espiritual. Como que você vai provar para as pessoas, como você vai manifestar o desejo nas pessoas de aceitar Jesus, se você não tem prática espiritual, se você é meramente um religioso? Por que que Satanás ele tirou isso de algumas igrejas? Porque quando você vê o apóstolo Paulo, ele falou assim, eu falo mais em língua do que todos vocês. Qual foi os feitos de apóstolo Paulo? Vocês viram Pedro pregou numa noite só, Pedro converteu 3.000 almas, depois ganhou mais 5, depois ganhou mais um monte de gente lá. Um dia ele estava pregando na casa, eu acho que de Cornélio, se não foge a memória, o Espírito Santo caiu ali, todos que estavam foram cheios do Espírito Santo. Só que quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, ele ensina e ele diz, eu falo mais do que todos vocês. Aí você vê o que o apóstolo Paulo ele fez, ele escreveu quase o Novo Testamento inteiro. Ele foi um dos missionários que mais anunciou o evangelho em todas as cidades. Homem usados em maravilhas, em prodígio. Homem que ele disse que ele viu o céu, que ele não sabe quantas vezes, né, foi lá no céu, lá dentro, viu por dentro, coisas inefáveis, coisas difíceis de explicar. Você acha por que então que Satanás tirou essa prática religiosa do meio da igreja de não falar em línguas? Porque ele sabe que se você falar em línguas, você vai acessar dimensões além do que os religiosos, além do que os normais acessam. Porque Satanás ele não quer que você seja um crente que pratica coisas espirituais e que causa mudança, e que liberta pessoas, e que salva pessoas, que prospera, que é curado. Satanás não quer isso. Satanás ele quer que você vá para uma igreja onde não fala em línguas, onde você fica mediano igual as outras pessoas. Como assim mediano? Na hora que vem as enfermidades, corre para o UPA, para o Jaime, sei lá mais para quem. Na hora que tem as dificuldades financeiras, liga para o agiota, liga para a avó, liga para o vô, liga não sei para quem. Mas não consegue dobrar os joelhos e dizer assim, Jesus, muito obrigado que o Senhor me fez rico, me fez próspero, o Senhor me fez saudável. Você vai acessar essas dimensões quando você se tornar uma pessoa espiritual. Quando você começar a orar em línguas. Quando você começar a manifestar o poder de Deus. Aí você vai fazer a diferença. Aí você vai fazer um estrago no reino de Satanás. Deus, ele chega no jardim. Aí ele grita assim, Adão. Aí Adão, ele está escondido. Aí Adão fala com Deus. Fala assim, Senhor, quando eu ouvi a tua voz, eu temi. E por isso que eu me escondi. Porque eu estava nu, né? E isso eu me escondi. Aí Deus, peraí Adão, quem falou com você que você está nu? Ou seja, em outras palavras, Deus ele olha para Adão e fala assim, Adão, você está ouvindo quem além de mim? Quem é que está te influenciando? Quem foi que anunciou para você? Quem disse para você que te acusou que você está nu? Você já parou para pensar? Quem são as pessoas que você tem ouvido? Quem são as vozes que você tem ouvido? Porque quando você ouve a palavra do Senhor, você ouve Jesus, ele fala assim, vai, pregue, fala novas línguas, cura os enfermos. Só que tem outras vozes pregando assim, ó, não precisa pregar, não precisa curar, não precisa falar novas línguas, não precisa nem ir na igreja mais, esse negócio de estar no meio da igreja não precisa. Você pode ficar na sua casa olhando pelo YouTube. Quem são as vozes que estão te alimentando? Aleluia, porque Adão, quando ele ouvia a voz de Deus, ele não ficava olhando para a aparência dele, para a veste dele, se ele estava nu ou não. Ele sentia-se bem de estar na presença de Deus, porque era a única voz que alimentava ele. Quando ele ouviu outra voz, ele correu da presença de Deus e ele foi se esconder. Aí Deus pergunta, opa Adão, peraí, quem é que você está ouvindo? Quem é as vozes que você está ouvindo no dia a dia? Será que é a voz da enfermidade? Será que é a voz de Satanás acusando que você é um pecador? Fazendo você olhar para você e não olhar para Jesus?
Satanás quer fazer você olhar para você e falar assim: eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou pecador, eu não sou nem digno de chegar na presença do Pai. Aí Jesus olha: o que? Você está ouvindo quem, rapaz? Eu morri na cruz, eu paguei por você, eu te santifiquei, eu te dei novas vestes, eu te pus assentado em regiões celestiais, eu te dei riqueza, e você fala que você é pobre, que você é miserável, que você é nu, que você nem é digno de entrar na minha presença. E o teu lugar aqui em cima, nas regiões celestiais, o que está fazendo? Quais são as vozes que você tem ouvido? Aleluia, que a partir de hoje, nós venhamos a se atentar para o que Jesus tem mandado nós fazermos, porque Ele é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, é Ele que manda. Temos que nos atentar a isso. Efésios capítulo 5, versículo 19. Olha só: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cânticos espirituais aqui não é cantar igual o Daniel cantou agorinha, vem o teu reino e tal e tal. Isso aí é louvor, é uma música gospel. Agora, cânticos espirituais é você cantar em línguas, é falar em línguas. Aleluia, é isso aqui que edifica você, é isso aqui que acalma o seu coração. Às vezes você chegou aqui na igreja hoje com o coração meio abatido, a mente tendo milhares e milhares de pensamentos, de setas ao contrário, dizendo que você não é santo, dizendo que as pessoas não te valorizam, dizendo que as pessoas não querem você bem, aleluia, dizendo às vezes até que não sabe o que você está fazendo aqui. Como que você vai eliminar isso tudo agora? Como que você vai trazer uma paz? Vai se encher do Espírito Santo? Línguas espirituais, coloque para fora, fale em línguas, ore em línguas, aleluia, e nós vamos levantar uma adoração nesta noite aqui, enchermos o nosso espírito nesta noite. Vamos lá, fecha teus olhos.